Olá pessoal, meu nome é Márcia de Paula e eu vim aqui hoje esclarecer um pouquinho sobre o processo da constelação familiar. Pois recentemente, eu também passei por uma situação bem desafiadora com a minha família, um estado de saúde muito desafiador com o meu pai. E o quanto isso, mexe com a gente, o quanto isso realmente traz o que está aqui dentro, Qual é a nossa conexão com a nossa família num momento tão delicado da vida e que você precisa lidar, com situações práticas e situações até burocráticas do dia a dia, e isso interfere também no núcleo familiar, Porque a gente vai precisar se unir para resolver um assunto que é do bem para todos, Que é a nossa fonte, onde começou o início da nossa vida, que é a história com o nosso pai. E há um tempo atrás, já há alguns meses, eu olhei para essa questão, do que o meu pai estava passando. Muito difícil mesmo, a gente aceitar o destino quando a gente tem essa ligação emocional. Mas a constelação faz isso, A constelação traz à tona o emaranhado, o entrelace emocional de tudo aquilo que está causando aquela doença e o conflito. Então, eu percebi, que era um destino que só o meu pai podia seguir, Era uma situação vinda já da família dele, e o quanto isso era forte para a alma dele, O quanto isso era necessário, na verdade, até para uma cura do sistema familiar, e o quanto esse amor, que o meu pai carregava por esse padrão sistêmico da família dele, também trouxe, para nós uma limitação, uma libertação, vamos dizer assim, Porque ali, olhando o sofrimento, vendo o motivo, na verdade, que ele estava entrelaçado com aquele destino, isso traz um acalento e também uma aceitação. Então, o processo da constelação, ele não faz assim, ele simplesmente traz, para a nossa consciência o que realmente está causando aquela doença ou aquele conflito, dentro daquele sistema, com aquela pessoa, e quanto isso irradia, para esse núcleo que ele também formou, que sou eu, meus irmãos e inclusive minha mãe. E ali na constelação foi libertador, poder sair de um sentimento que me aprisionava, me limitava a olhar com bons olhos, para o destino dele, e principalmente a aceitar que é o que a alma dele necessitava, e o quanto esse amor, que ele sempre sentiu pela família, inclusive seguir esses padrões, trouxe para ele uma boa consciência. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, O Bert Hellinger trouxe com muita clareza a boa consciência e a má consciência. Outro dia eu gravo melhor sobre essas consciências. Mas eu ter tido essa compreensão, ter enxergado, a grandeza e a força da alma do meu pai em se manter nesse sistema familiar, e principalmente, carregar um amor que pararia ali nele, essa repetição de padrão, isso foi libertador para mim emocionalmente. Só que, como eu disse, não é assim. Isso traz à tona. Você respira mais leve, você tem um novo entendimento, uma nova consciência, mas você tem um tempo, que eu costumo dizer, para o download acontecer aqui dentro, Nas células, não só na consciência, mas também nos sentimentos, e também nessa liberação dessa emoção, que também estava aprisionada nessa dor, com uma dificuldade de aceitação. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha experiência, porque eu vejo que muitas pessoas, vão para a constelação, traz um tema, aquilo tudo traz, um emocional muito forte, os representantes, entram no campo de uma maneira tão vívida que
aquilo tudo está acontecendo ali, né? Não tem tempo e espaço. A física quântica já explica isso, né? E comprova. Então não tem tempo e espaço. A partir do momento que a gente está nutrindo aquele sentimento, aquele trauma, aquela memória, aquela situação, né, significativa na nossa vida, aquilo reverbera para o resto da vida enquanto você não for lá na onde se iniciou, né, esse emaranhado, aonde instalou, o momento que foi instalado essa memória, e fazer essa ressignificação, essa compreensão e também essa libertação. Então, a constelação, ela necessita de um tempo do processo para aquilo realmente reverberar, não só em você, mas também em todos aqueles que estão ligados com esse mesmo assunto, com essa mesma emoção, com esse mesmo padrão, com essa mesma situação conflitante. Então, a constelação traz sim, de uma maneira linda, né, uma compreensão, um entendimento maravilhoso. Mas se a pessoa não der esse tempo do processo, né, eu costumo dizer da maturação, para aquilo ser dissolvido completamente, né, ser solto, liberto mesmo, isso vai criar outros emaranhados. Então, essa constelação foi no início do ano, né? Meu pai seguiu o destino dele há mais de uma semana atrás, e hoje, né, eu sinto mesmo uma compreensão imensa de tudo que ele passou, como foi o destino dele, mas mais que isso, né, uma gratidão por ele ter trazido para nós, né, para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, um processo de cura, né? A gente está muito mais unido, seria a palavra, né? A gente sempre teve isso, a família sempre teve essa união, mas mais, né? Parece que a gente está unido emocionalmente, né? Nós não estamos em conflitos de agora quem vai resolver isso, quem vai pagar aquilo, quem... Não, pelo contrário, é assim, né? Os mais velhos, principalmente, né, estão buscando soluções e compartilhando com nós mais novos, e como que a gente pode ajudar, como que a gente pode se responsabilizar em algumas questões. Isso é lindo, sabe? Porque isso traz força. Isso traz força não é só para mim, isso traz força para o nosso sistema, para o legado que o nosso pai deixou com esse ensinamento, e principalmente o que a gente vai passar de valores para os nossos filhos. Né, o quanto eu vejo hoje os meus sobrinhos muito mais interagindo, né, com a minha mãe, que é a avó, né, que tá nesse processo de luto, e que nós temos esse olhar, né, compassivo com ela, e também, né, de acolhimento, porque nesse momento, claro, ela é a grandona, mas fisicamente ela está mais debilitada e emocionalmente também mexida. Então, enquanto nós mais jovens podemos ajudar, né, na nossa pequenez, mas com a nossa energia mais jovial, né, perante ela que necessita de um novo olhar, né? Então, sabe, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A constelação, ela é libertadora, ela é curativa mesmo, porque ela cura na alma. Mas para isso a gente precisa estar disposto a olhar para essa dor e também se liberar daquela criança carente, daquela criança birrenta, ou daquela criança competitiva, né, que quer ser vista a todo momento. Só nós podemos acolher a nossa criança e saber lidar com aquela emoção que a gente carregou tanto tempo, né? Um emocional imaturo. E então a constelação traz isso, sabe? Ela traz no grupo mesmo o motivo, né? A clareza daquele enredamento, daquela situação. E ela ali traz sim um movimento de solução, mas se a pessoa que está ali não tiver esse tempo do processo, essa maturação, essa compreensão, não adianta só ter um entendimento, não adianta só ter o conhecimento, precisa ter a compreensão. Eu costumo dizer que o entendimento é para nossa mente até abrir um espaço para a gente olhar para o novo, para a gente ampliar, né, o panorama da situação. Mas a compreensão está aqui
no nosso chakra cardíaco. E é aqui também que está a solução, porque aqui está a verdadeira consciência de quem somos nós, né? E nós somos sim um ser espiritual numa experiência carnal, mas isso leva tempo para a gente conseguir ter outro olhar e a liberdade, né, de viver só a nossa história, o nosso destino. Isso também libera os antepassados que passaram por tantas histórias e que, de alguma maneira, a gente, por reverenciar eles, mesmo sem saber, a gente também aprisiona essa memória deles. E a memória deles não conseguem ficar em paz. A alma deles não encontram um caminho que possam realmente seguir, né, a luz divina, a luz do todo. Então, isso não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com uma consciência, né, uma consciência maior de quem somos nós. E nós somos um ser divino, né, que é o amor que cura mesmo, né? Olhar para toda essa situação que eu passei por esses últimos 2 meses que foram mais desafiadores, né, fisicamente, desse processo todo do meu pai, me trouxe muitas curas, né, e um novo olhar, inclusive, a respeito do meu sistema familiar, né? O quanto a nossa família é muito abençoada, a nossa família é um presente, né, para mim, para os meus irmãos, e isso veio, né, através do meu pai e da minha mãe, desse relacionamento que eles apresentaram para nós, mas que eles fizeram o melhor que eles podiam, porque eles também traziam situações, né, já antes dos pais deles e assim sucessivamente lá para trás, né? Então, eu tenho certeza que todo esse processo, a constelação me ajudou muito, né, a ter clareza e buscar uma maior compreensão, né, para hoje ter essa aceitação e gratidão por tudo que eu recebi, que o meu pai, né, iniciou o início da minha vida, que o caminho, né, da minha vida, e hoje eu sei que eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais confiante, eu busco, né, romper padrões, inclusive pelo exemplo que ele deixou. Então, eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês busquem ter um maior entendimento, né, quando vocês forem olhar para alguma situação através da constelação. Dê um tempo, espera pelo menos uns 3 meses, né? Depois de 3 meses, muitas coisas começam a pipocar aqui dentro, a dar insights, né? Na primeira semana já caem muitas fichas, mas 3 meses, eu, dentro da experiência que eu tenho, claro, né? Não só como também constelada, mas também como consteladora, são 3 meses para as coisas assentarem e você ter maior clareza, com maturidade para tomar decisões, né, que são importantíssimas, não só na sua vida, mas na vida daquelas pessoas que também estavam, né, de alguma maneira emaranhadas naquela situação, naquele conflito. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Busquem dar esse tempo, não só para vocês, mas também para toda essa energia do sistema assentar. E aí eu tenho certeza, né, que tudo aquilo que vem, né, como um tufão e muitas vezes tira a gente do plumo, do nosso equilíbrio, é o caos necessário para podermos encontrar o centro, mas o centro de uma maneira equilibrada e madura. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Gratidão!